Saudações, viajantes! Nesse vídeo eu vou falar algumas dicas e informações sobre o caminho de Santiago de Compostela. Confere aí! O que é o caminho de Santiago de Compostela? O caminho de Santiago de Compostela, originalmente, ele é um caminho cristão que vai até a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Existem várias versões dessa história, eu vou contar uma. Santiago, ou São Tiago, ele era um apóstolo de Cristo e ele saiu peregrinando pela Espanha para espalhar a palavra de Jesus. O rei da Espanha, por algum motivo, que eu não me lembro qual, mandou degolar o Santiago. Alguns seguidores de Santiago encontraram a ossada dele e construíram ali uma pequena igreja em homenagem a Santiago. E essa pequena igreja ela foi crescendo e hoje se tornou a cidade de Santiago de Compostela. Existem 9 caminhos mais estruturados, tá? Sendo que o caminho francês é o caminho mais tradicional, que foi usado por Santiago de Compostela na peregrinação. E o caminho pode se estender um pouco mais, terminando além de Santiago em Finisterra, ou fim do mundo. O que significa fazer o caminho? O caminho, originalmente, é um caminho espiritual. O peregrino ele busca fazer uma reflexão e um autoconhecimento, ou simplesmente pode ser só para desfrutar da natureza e a rica cultura que o caminho oferece. Quais são as principais rotas do caminho de Santiago de Compostela? Nós temos o caminho francês, que é o caminho mais tradicional, com cerca de 800 km, começando na França, em Saint-Jean-Pied-de-Port. Depois nós temos o caminho português, com cerca de 640 km, começando de Lisboa, e temos a opção também de começar em Porto. Nós temos o caminho do norte, com cerca de 825 km, começando na Espanha, em San Sebastián. Temos também o caminho primitivo, com cerca de 315 km, começando em Oviedo, na Espanha. Depois temos o caminho La Plata, com cerca de 980 km, que começa em Sevilha, na Espanha. Temos também o caminho Poedienses, que até Saint-Jean-Pied-de-Port, ali na França, dá 547 km. Ele começa na França, numa cidadezinha que chama Le Puy-en-Velay. Temos também um outro caminho, o Aragonês, com cerca de 165 km, até se juntar ao caminho francês. Ele começa em Saint-Port, na Espanha. E nós temos 2 caminhos que são depois de Santiago de Compostela. São 2 cidades que ficam ali no litoral, elas são bem bonitinhas. Uma é Muxia e a outra é Finisterra, o fim do mundo. Qual a melhor época para fazer o caminho de Santiago de Compostela? As melhores épocas são primavera e outono. Por quê? O inverno, dependendo do caminho que você vai fazer, e pelo frio, pela neve, os caminhos são fechados, então é muito perigoso, é meio que por conta e risco. Vários albergues fecham. E no verão, você pode pegar uma estação muito quente e vai ter muito peregrino. Isso pode dificultar um pouco achar vaga nos albergues mais baratos. Então na primavera e outono o clima está mais agradável e o caminho não é tão cheio. Quanto tempo leva para completar o caminho de Santiago de Compostela? Essa pergunta ela é bem relativa, porque depende se você vai fazer ela andando, de bicicleta, de cavalo, intervalado. A minha experiência no caminho francês, começando ali em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e indo até Finisterra, ou seja, eu passei Santiago de Compostela, fui até Muxia, que é um pouco mais ao norte, e depois desci para Finisterra. O meu caminho deu mais ou menos 915 quilômetros, e eu fiz em 36 dias. Então deu uma média de 25 km por dia. É necessário ter experiência ou treinar para fazer o caminho? Essa é outra pergunta muito relativa. Por quê? Quando eu fiz o caminho francês, eu fui com a minha ex-companheira e nem eu e nem ela treinamos para o caminho. Porém, nós somos 2 pessoas que amam andar, então a gente foi bem tranquilo. E durante o caminho, eu encontrei pessoas que tinham treinado para fazer o caminho e se machucaram ou tiveram algum tipo de lesão durante o caminho e tiveram que abandonar. E outras pessoas que nunca fizeram atividade física, não treinaram, não se prepararam e conseguiram tirar o caminho de letra. Então eu digo que o caminho ele é muito mais psicológico do que físico. Eu diria que é 70% psicológico e 30% físico.
Se sua cabeça não quiser chegar lá, você não vai chegar. O que levar para o caminho de Santiago de Compostela? Eu fiz um vídeo só para falar sobre isso, sobre os equipamentos que eu estou levando para essa viagem agora de 2025 no caminho português. Então eu vou deixar o link lá no final do vídeo, um vídeo um pouco mais completinho, beleza? Como funciona o sistema de hospedagem durante o caminho? Quando você começar o caminho, você vai pegar a credencial do peregrino. Aí os lugares que você for passando, seja de hospedagem, restaurante, alguns mercados, eles têm um carimbinho, que você vai carimbando ali a credencial para comprovar que você esteve naquele lugar. Então os albergues que são credenciados ali pelo caminho, você consegue um preço melhor, os restaurantes também. Mercado eu acho que não. Então assim, esses albergues credenciados, eles só aceitam peregrinos. Você pode ficar em albergues particulares, pagar um pouco mais caro, tá? Mas se você quiser ficar nos albergues do peregrino com um preço melhor, você vai ter que ter essa credencial. Quando eu fiz o caminho francês, eu peguei a minha credencial em Saint-Jean-Pied-de-Port e ela custou 2 euros. É seguro fazer o caminho de Santiago de Compostela sozinho? Olha, na minha opinião, sim, tá? O caminho, pelo menos o caminho francês, ele é bem tranquilo. Claro, violência e o acaso, né, existe no mundo inteiro. Porém, é normal que você esteja sempre perto de um peregrino, ou um peregrino um pouco mais atrás, ou um peregrino um pouco mais na frente. Dificilmente você vai passar uma boa parte do tempo sozinho. Então, na minha opinião, sim, é seguro, desde que você esteja preparado para isso. Qual o custo para fazer o caminho de Santiago de Compostela? Tirando passagem de avião ou deslocamento ali dentro do país que você chegar, no meu site, no quilometronomade.com, o caminho francês ali, os 36 dias, tem um relato ali no site contando quanto que foi a hospedagem, quanto que foi a comida. Se eu não me engano, deu cerca de 15 euros por dia por pessoa, tá? Só no caminho, hospedagem, comida. Dá para fazer gastando mais, comendo nos restaurantes, ou dá para fazer mais barato também. Eu acredito que eu tenha sido, sim, econômico, mas daria para ser mais econômico ou gastar mais. É possível fazer o caminho de bicicleta? Sim, é possível fazer o caminho de bicicleta e também de cavalo. Quais os desafios mais comuns enfrentados pelos peregrinos? A solitude, principalmente se você vai sozinho, então às vezes você vai andar quilômetros ali sozinho e você vai refletir bastante sobre a vida. E o grande vilão, né, a grande vilã, as bolhas. Essas aí, se der, complica bastante. E como lidar com as bolhas? Bom, primeiro de tudo, nada de calçados novos, tá? Vai com o seu calçado amaciado, que você já fez alguma trilha ou já andou bastante com ele e conhece ele, tá? No meu caso, eu sei exatamente os lugares que me dão bolhas, então antes de começar a caminhada eu já coloco esparadrapo ali. Ok, mas aí por algum motivo apareceu uma bolha nova ou você não colocou esparadrapo e deu bolha. O que fazer? Tem uma estratégia que você pega uma agulha, de preferência ali dá uma queimada nela, dá uma esterilizada nela, né? Passa uma linha, fura a bolha e tira a agulha e deixa a linha ali, uma ponta para um lado, uma ponta para o outro, para que a água, faça isso de noite de preferência, para que a água ela vá escorrendo e a pele seque de volta aonde deu ali o machucado. E aí isso ajuda assim 90%, porque se você arrancar a pele, aí vai arder e muito. Como lidar com o clima e as condições meteorológicas? Olha, eu acho que só tendo bons equipamentos, tá? Então eu fiz um vídeo ali do que eu vou levar, vou deixar o link ali no final do vídeo, dá uma olhada lá nos equipamentos que vale bem a pena. Existem serviços de transportes de bagagem? Sim, pelo menos no caminho francês, e funcionava da seguinte forma. Você deixava sua mochila na recepção do albergue que você dormiu, pegava um envelope, preenchia com o seu nome, seu telefone, e colocava a cidade e o albergue que você estava indo, né? Então a próxima cidade, daqui 20, 30 quilômetros, você colocava essas informações e colocava dentro do envelope, eu acho que variava em torno de 3 a 5 euros, deixava ali dentro do envelopinho, pendurava na sua mochila e partia para o caminho. E aí passavam vans e micro-ônibus recolhendo essas mochilas e levando para os albergues que estavam ali escritos, né? Onde você se identificou, e quando você chegava lá, sua mochila já estava lá. Porém, eu vi alguns 2 ou 3 peregrinos durante esses 36 dias que chegaram no local e a mochila não estava lá. Não sei se
não preencheu corretamente ou faltou alguma informação. Então, assim, se der errado, você vai ter que pegar o telefone e ligar, seja em espanhol, seja em português de Portugal, ou seja em inglês. Então, se der problema, esteja preparado para ficar no telefone ou pedir ajuda no albergue que você chegar. Como é a experiência de dormir em albergues compartilhados? Olha, isso é sempre uma caixinha de surpresa, tá? Já dormi em albergues assim maravilhosos. Eu também já dormi em um galpãozão sem janela nenhuma, com cerca de 40 beliches, então eram 80 leitos. E teve até um peregrino que não aguentou de calor, pegou o saco de dormir dele e foi dormir na cozinha. Então é uma caixinha de surpresa. Eu tenho sono pesado, então quando eu pego no sono eu durmo direto, o barulho não me acorda. Então a dica é, se você se incomoda com o barulho, coloca tampão de ouvido. Se você não se incomoda, talvez tenha algum peidorreiro ou alguém ali conversando muito antes de falar, mas normalmente é bem respeitoso. Mas se você não se der bem nos albergues compartilhados, que são mais baratos, às vezes até por doação, você pode pegar um albergue particular, um hostel particular, um hotel, aí fica ao seu critério. Eu acho que o mais gostoso do caminho é realmente estar sempre com a galera que está fazendo o caminho, seja na estrada ou seja nos albergues. O que eu posso fazer em Santiago de Compostela depois de ter concluído o caminho? Eu acho que tem 3 opções. Uma delas é pegar seu certificado, sua compostelana, para comprovar que você fez o caminho. Ela é bem legal. A segunda delas é ir na missa, tá? Eu acho que existem 2 missas por dia, a missa do peregrino, uma missa de dia e uma missa à noite. E ali tem um incensário, que é aquele pêndulo grandão que passa assim na igreja, que vai defumando tudo. Porém, eu acho que ele é só de dia, aí essas informações tem que dar uma pesquisada quando estiver chegando lá. E a terceira opção é ir para Muxia ou para Finisterre. Então eu acho que terminar o caminho de Santiago de Compostela em Finisterre, o fim do mundo, não tem preço. Se tiver ficado alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa que não foi falado aí, pode escrever nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? E quem puder e quem quiser se inscrever no canal para dar uma ajuda, ajuda bastante, vocês não têm ideia. E muito obrigado, até a próxima e buen camino!